Se você está fazendo o que todo mundo manda para conseguir uma vaga em análise de dados, existe uma boa chance que isso esteja atrasando a sua contratação na área. E se você acha que estudar inteligência artificial, Excel ou Python são os primeiros passos para entrar em dados, desculpe te falar, mas você está começando pelo lugar errado. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o padrão que eu encontrei depois de 15 anos trabalhando com dados, avaliando profissionais do mundo inteiro e ajudando alunos a conseguirem a primeira vaga em dados. E quando você entender esse padrão, você vai enxergar a sua preparação para o mercado de um jeito completamente diferente. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com dados especificamente há 15 anos, mas estou há 20 anos no mercado, já estou há 4 anos aqui nos Estados Unidos, tenho a minha formação de análise de dados, faço parte de um comitê ou uma comunidade de líderes técnicos globais aqui da empresa onde eu trabalho, onde eu ajudo especificamente com análise de dados e já ajudei muitos, mas muitos alunos entrarem no mercado. Só essa semana foram 3 e eu vou falar sobre essas contratações durante o vídeo também como exemplo. E vindo para a questão central, não é que as pessoas estudam pouco. Pelo contrário, a maioria das pessoas que estudam muito para entrar na área. Mas o problema é que elas estudam exatamente o que todo mundo está estudando. E esse é o problema. Fazem os mesmos projetos, montam os mesmos dashboards, colocam até o mesmo texto para publicar lá no LinkedIn e seguem os mesmos tutoriais, participam das mesmas imersões dos mesmos vendedores de cursos que temos aí na internet. Inclusive vendedores esses que a maioria tem uma carreira de vendedor de curso ou marqueteiro, mas não tem uma carreira em análise de dados. Quer uma prova disso? Procura o nome do fulano, do ciclano, do beltrano lá no LinkedIn e olha o histórico real. Qual empresa essa pessoa realmente trabalhou? Que valor ele realmente conseguiu agregar para essas empresas? Ou é só algo simples, raso, como analista de dados na gringa e por aí vai, entendeu? E esses mesmos alunos que fazem os mesmos projetos, que seguem os mesmos tutoriais, os mesmos vendedorzinhos de cursos, gurus, marqueteiros da internet, acabam competindo com as mesmas milhares de pessoas pelas mesmas vagas. E um padrão muito nítido para mim quando eu olho para essas pessoas é que elas estão fazendo dashboards, análises, relatórios, não para impressionar os gestores que vão contratar, mas elas estão fazendo isso para impressionar outros analistas de dados. E, gente, aqui já vai um hack aqui, que é, você não precisa impressionar outros analistas de dados. Você precisa impressionar os gestores que vão contratar você. E os gestores, eles estão em busca de uma coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas antes disso, deixa eu fazer uma analogia, porque eu também sou músico amador. Você pode ver que eu tenho meus trecos aqui, né? Um baixo, outro baixo, um carrom, um violão, outro violão aqui, coisa e tal. Eu sou um músico amador. E na música, quando a gente vai num show, você vê um guitarrista tocando ali, aí o cara, sei lá, o cara ia fazer uma nota ali, uma terça menor ali, uma escala árabe ali, alguma coisa ali, ele errou ali, você, pum, na hora seu radar já sente, você fala, pô, o cara errou a nota ali, coisa e tal, né? Mas para o ouvinte, a pessoa que está ali para consumir a performance do show, cara, sei lá, você tá vendo o Slash tocar lá, cara, você não vai perceber uma nota errada do Slash. Agora, o cara que é músico, esse sim, falou, não, o Slash errou, o Slash não tem a mesma performance do CD, no show ao vivo. Mas, gente, o Slash, ele não está ali para impressionar outros músicos, até porque o Slash passa longe de ser um dos melhores músicos. Mas sim, ele é um dos músicos de melhor performance no palco, solos cativantes e por aí vai. Mas, cara, teve uma época que ele tocou com o Michael Jackson, por exemplo, e ele tinha que fazer o solo que o Van Halen gravou, e ele penava para fazer o solo, entendeu? Então, é diferente, mas o Slash no Guns N' Roses, quando você vê ele correndo lá, o cara é muito bom, entendeu? E na vida real, você tem que ter o foco do Slash. Não é ficar fazendo música para impressionar músico. Não é fazer análise, fazer dashboard para impressionar outros analistas de dados lá do LinkedIn, outros gurus marqueteiros ali que só sabem falar de relatório, dashboard de Pokémon, Digimon, Dragon Ball, sabe? Os gestores, eles estão em busca de ver quem realmente consegue resolver problemas.
E para você resolver problemas, não necessariamente a ferramenta importa. Então, um padrão que as pessoas fazem muito aí é focar em ferramenta. Então, eles falam assim: olha, aprenda Power BI, porque olha só, com esse dashboard você vai ganhar mais. E realmente, você pode ganhar mais com um bom dashboard, mas desde que aquele dashboard ele esteja focado em resolver um problema e não em ser um dashboard. A abordagem é diferente. E por que eu falo isso? Porque se você tiver um dashboard feito em Python, em Excel, em Lovable, no Gemini, que é muito fácil de fazer um dashboard agora com Gemini, não importa. O importante é você mostrar a descoberta, os insights que aqueles dados geram para você, geram para o seu gestor, que é a pessoa que pediu para você desenvolver aquela análise. Eu passo muito por isso aqui e eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade em pensar mais na cor do dashboard, pensar no que outras pessoas vão falar do dashboard, se ele tem um botãozinho que abre o painel com o filtro, coisa e tal, do que a análise em si. E, gente, eu trabalho com muitos vice-presidentes, gente de alta gestão mesmo aqui. E esses caras, eles não começaram a trabalhar ontem, eles são velhos de guerra já. Eles são da época que o Excel já fazia milagre para eles. Então, quando eles veem um gráfico com uma tendência, uma descoberta, eles gostam disso, mas eles gostam mesmo de saber se aquele número está certo, de saber se eles podem confiar naquele insight, naquela descoberta que a gente fez para eles, entendeu? Então, a abordagem, mesmo nos dias de hoje, não pode ser o visual. O visual é só se você for muito bem na abordagem que é resolver um problema. E resolver um problema, geralmente isso acontece quando o gestor vem e fala assim: olha, eu preciso da sua ajuda para descobrir onde, por que a gente está vendendo menos no mesmo período desse ano, ou seja, de janeiro a julho de 2026, nós estamos vendendo menos do que de janeiro a julho de 2025. Foi um mês que a gente vendeu a menos, foi um cliente que a gente perdeu, foi uma região que foi afetada, foi um produto que foi afetado pela guerra lá do Irã, do Iraque, sei lá o quê. O que está acontecendo? E aí você, com o seu conhecimento de ferramentas, de análise de dados e principalmente o seu foco em resolver problemas, você começa a cruzar aquelas bases, levantar hipóteses, testar essas hipóteses e testando essas hipóteses, quando você valida uma ou mais hipóteses, no caso, porque às vezes você tem problemas compartilhados, você consegue passar aí uma ideia para o seu gestor e falar assim para ele: ó, eu tenho a impressão que é esse produto, mas pelo que eu vi, esse produto ele está sendo muito afetado porque o preço dele aumentou, porque era um produto que a gente importava da Rússia, um produto que a gente importava do Irã, um produto, sei lá, que passa pelo Estreito de Gibraltar, sei lá, passa lá pela Somália, está sendo atacado pelos piratas da Somália, por aí vai. Então, às vezes, os dados não respondem, mas você consegue explicar com dados externos da sua empresa, dados geopolíticos, notícias e por aí vai, que tem uma relação direta e fazem muito sentido. E geralmente o seu gestor ele vai utilizar isso como uma base para ele justificar isso. Porque se ele está cobrando você e está pedindo a sua ajuda, muito provavelmente alguém está fazendo a mesma coisa com ele ali. Então, ele está ali com o dele na reta. Não é legal falar assim, mas é o que acontece de verdade, né? E ele tá precisando de você para ajudar ele a resolver um problema que ele vai passar pro CEO dele, que vai passar pro comitê executivo e por aí vai. Você entendeu onde eu quero chegar? Tem algumas formas de você aprender a resolver problemas. Então, as pessoas hoje em dia, eu vejo muitos outros vendedorzinhos de cursos por aí, marqueteiros, gurus da internet, falando que você precisa aprender Excel. Gente, o Excel é uma excelente ferramenta, mas ele não é uma ferramenta de analista de dados, entendeu? O Excel é uma ótima ferramenta para pessoas de negócio. O cara do RH, que faz um PROC-V, uma tabela dinâmica, uma fórmula com o PROC-V, faz uma bagunça, coisa e tal, e consegue se virar com aqueles dados ali, mas ele não consegue compartilhar em larga escala esses dados, por exemplo. Então, o Excel é uma ferramenta excelente? Gente, eu usei Excel muitos anos da minha vida, gente. Eu publicava Excel, mandava por e-mail para os gestores, coisa e tal. Mas eu nunca conseguia um nível legal de detalhe, porque você acaba enviando um arquivo para a pessoa, ou mesmo você publique no Drive,
Não é a mesma coisa, o Row Level Security dele, ou seja, o nível de segurança, né? Por exemplo, você manda um dado de RH lá e você quer que cada usuário só veja o seu salário. Você não quer que o Joãozinho veja o salário do Zezinho. Você não quer que o Zezinho veja o salário do chefe dele, mas você quer que o chefe dele veja o salário de todo mundo que está abaixo, ali, do Zezinho, do Pedrinho, do Luizinho e por aí vai. Então, você consegue gerenciar melhor isso e uma forma de compartilhar melhor a informação. Só que não adianta nada você saber um Power BI se você, antes disso, você não fez uma ótima preparação com SQL, porque com SQL você vai aprender a filtrar, relacionar dados, você vai aprender a modelar os seus dados, você vai aprender esquema de modelagem, você vai saber o que é um esquema estrela, um modelo esquema, um modelo floco de neve, que são coisas muito normais, naturais no nosso dia a dia. Quando você realmente sabe isso, você vai para um nível profissional. E às vezes a pessoa só sabe Power BI e ela acha que ela é um analista de dados. Por exemplo, eu faço parte do comitê, eu sou um avaliador de pessoas que entram para a comunidade de líderes técnicos da empresa que eu trabalho. Isso aí não é apenas uma comunidade, é algo reconhecido pelo RH, você tem um aumento de salário, você tem uma bonificação anual por participar, você tem que dedicar uma parte do seu tempo. E hoje eu estava conversando com a mulher do RH e falando assim, nossa, tô reprovando muita gente, eu não sei o que acontece, né? E ela me falou uma coisa assim que eu não tinha percebido, mas é muito verdade. Ela falou assim, Bruce, as pessoas acham que saber ou Excel ou Power BI torna elas analistas de dados. O que você está avaliando neles? Você avalia Excel ou Power BI? Então eu falei assim para ela, olha, você matou a pau, é verdade, porque quando eu vou conversar com eles, eu não pergunto se eles estão usando Python, Power BI, Excel. Eu pergunto sobre os projetos, os problemas que eles resolveram. E pensando nisso, como eu já tenho essa visão do que um analista de dados realmente precisa fazer, quando eu desenvolvi a minha metodologia, que foi baseado no meu conhecimento do dia a dia, quando eu contrato pessoas para trabalhar comigo, quando eu coloco alunos no mercado que são contratados e quando eu avalio pessoas para entrar nessa comunidade técnica, eu olho essa questão da pessoa de saber resolver problemas. Então, eu discuto projetos que ela fez. E aí você pode falar assim, mas professor, e quem nunca trabalhou com dados, que projeto que fez? Gente, o projeto do portfólio. E é por isso que lá na minha comunidade, eu começo ensinando IA, mas é a IA do dia a dia. Não é essa IA que os gurus vendem por aí, não. A IA marqueteira. É uma IA que vai ajudar você a estudar muito bem o SQL, vai ajudar você a criar problemas em SQL para você resolver, depois o Power BI, depois você fazer uma identidade visual profissional de projetos, também utilizando IA, depois você estudar Power BI avançado, séries temporais, modelagem de dados, DAX, Power Query, compartilhamento em larga escala de dados, resolver problemas de verdade da vida real. Compartilho com vocês tudo que eu faço no meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Depois que você faz isso, eu coloco você num módulo chamado Prática de Projetos, onde eu tenho problemas reais que a gente trouxe do dia a dia para você ver como as demandas chegam até você. E depois disso que você já aprendeu ferramenta, conceitos, ideias, já aprendeu a fazer tudo de uma forma muito profissional, já praticou projetos, eu falo assim, agora eu tenho essa lista de projetos aqui e você vai fazer sem a minha ajuda, com tudo isso que você aprendeu. E depois que você terminar, você vai receber a minha avaliação e eu vou lá e faço o feedback para a pessoa, pontuando cada ponto. Eu realmente olho tudo, eu leio cada palavra. Eu falo, gente, nem me mande coisa com IA que eu pego na hora. Se você não gerou isso aqui, eu vou saber. Então, tudo isso, gente, eu acabo fazendo para a pessoa estar preparada para o mercado de trabalho. Resultado disso, só essa semana eu recebi 3 notícias de alunos que foram contratados. 2 pessoas da minha mentoria, que são 2 mulheres, não posso falar o nome delas, mas uma saiu do RH e virou People Analytics, a outra saiu de financeiro, parte de crédito e cobrança, avaliação de crédito e cobrança, e foi para uma consultoria, uma grande consultoria de análise de dados, com Power BI principalmente, mas também vai usar outras ferramentas como IA, vai utilizar muito SQL também, e Python também, porque no portfólio delas, quando elas resolveram problemas que eu trouxe para elas resolverem, elas não focaram em ferramentas porque isso elas já tinham aprendido, elas focaram em resolver. Então, geralmente, elas acabam utilizando um mix de ferramentas.
Começa com SQL, faz uma parte em Python, faz uma parte em Power BI, às vezes se precisar faz até em Excel, não tem problema nenhum. O importante é que elas estão aprendendo a resolver problemas, e esses problemas viram projetos, esses projetos elas colocam no portfólio delas, e esse portfólio está fazendo as pessoas serem contratadas. Que nem eu falei, só essa semana foram 3 pessoas, mas eu sempre recebo notícias de alunos, isso me deixa muito feliz. Mas, gente, sinceramente, sem arrogância, já não é novidade para mim, porque eu estou há muito tempo no mercado. Eu já estou aqui no mercado digital ensinando desde 2020, antes da modinha. Eu já ensino pessoas com análise de dados desde 2018. Vocês encontrei uma foto de 2018, eu era mais gordinho, coisa e tal, tinha mais uns 20 quilos a mais, coisa e tal, e daí tava numa sala, assim, com todo mundo aprendendo comigo ali, com o computadorzinho ligado. Eu falei, nossa, cara, quanto tempo que eu não entro numa sala física para dar aula, coisa e tal. Então, gente, existe uma sequência de ferramentas que vão ajudar você a entender os conceitos, e existe uma sequência de ferramentas que vão ajudar você a desenvolver e praticar projetos para resolver problemas, para você apresentar aos recrutadores para ser contratado. Se você sair do padrão, que é o que eu vejo por aí, de basicamente dashboard, publicação no LinkedIn, mentir que está sendo contratado, prestando serviço por um monte de empresa, ou falar que a escola que você estuda fez você resolver um problema real e você coloca que você é funcionário da escola, esse tipo de coisa. Gente, isso aí todo mundo sabe, é igual o texto de inteligência artificial, todo mundo sabe que foi escrito por IA. Então, não minta, pratique de verdade. A análise de dados é uma carreira sólida, e essa carreira sólida, ela não vem fácil, não é apertar um botão, não existe um método mágico para você entrar na análise de dados, beleza? E se você quer entrar corretamente, começando do zero e estar preparado para a sua primeira vaga, assim como esses meus últimos 3 alunos, inclusive eu nem falei do terceiro, mas o terceiro ele era motorista de caminhão e passou para a torre de controle através das análises dele, e agora ele não volta mais para o caminhão, ele faz análise de dados lá na torre de controle dele, beleza? Então, muito orgulhoso desse aluno também. Então, foram os 3 que foram contratados essa semana. Não posso falar nomes, porque inclusive tem 2 que não começaram ainda nas vagas, mas vão começar aí já nos próximos dias. E se você quer ter uma trajetória de sucesso igual eles tiveram, entre hoje para a comunidade de análise de dados. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o primeiro link na descrição. Você clica, você vai ver a proposta que eu tenho, algo super transparente, super clean, sem vender mágica para você, sem hype, sem pânico. É algo sólido, planejado, com sequência, com planejamento. Beleza? Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, ó. Valeu!